Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos vitória de Deus em todos os níveis da tua vida. Que haja um romper, um destravar, um liberar de tudo que estiver trancado na tua vida. Por isso, eu libero uma palavra sobre documentos, sobre negócios, sobre projetos, sobre coisas que estão tramitando, e oro por uma liberação sobrenatural, que as coisas andem, funcionem, em o nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que estiver parado, esquecido, seja numa mesa, seja um recurso que está travado, parado, impedido, ou até mesmo dependendo de uma assinatura, nós oramos agora por uma liberação no nome de Jesus. No nome de Jesus, haja liberação na tua vida, no nome de Jesus, e sobre tudo que diz respeito a você. Quebramos completamente o poder do atraso, quebramos o poder da resistência espiritual e declaramos vitória de Deus na tua vida agora, no nome de Jesus Cristo, e damos ordem a todo demônio que tem travado, que tem amarrado e impedido no caminho da tua vida, que saia agora, no nome de Jesus Cristo. Declaramos vitória sobre ti, vitória sobre a tua casa, vitória sobre a tua família, no nome de Jesus Cristo. Senhor, libera do teu poder, e aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado 100%. Nós oramos, Senhor, porque a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra vai terminar. Por isso oramos por conclusão. Tudo que foi começado, tudo que foi apresentado diante de Deus vai concluir para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você nesse começo de dia e liberar uma palavra. O Senhor me tocou anteontem, na verdade, de fazer 3 dias consecutivos orando por liberação, e já começou. Ontem de tarde eu já comecei a receber testemunhos de coisas que começaram a ser liberadas. Então vamos crer e vamos andar por essa palavra profética. Eu quero compartilhar com você um testemunho antes de ministrar a palavra, um testemunho que eu recebi da Alessandra, e ela escreveu assim pra gente: graça e paz, profeta, recentemente enfrentei uma grande luta contra um câncer de mama, e para a honra e glória do Senhor eu estou curada. Deus abençoe sua vida, sua família, e gratidão por existir e fazer parte da minha vida. Deus é fiel, Alessandra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele tem a força que nós precisamos. Ele é a cura, Ele é a salvação. Nossa fé está em Jesus Cristo. Antes de começar essa oração hoje aqui, eu pedi para que a presença dEle estivesse aqui comigo, porque eu sou dependente da presença dEle, assim como você. Por isso, clame a Jesus, não importa o grau de dificuldade que você está enfrentando, o desafio, aquilo que vem para combater na sua mente, Jesus Cristo é maior e Ele pode tudo. Amém? Ele pode tudo. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Os projetos de Deus em relação a você são maiores do que você pensa. Você crê nisso? Porque nós pensamos em viver uma vida comum e Deus tem guardado para nós uma vida extraordinária. Nós pensamos em realizar tal coisa, mas Deus tem coisas muitas vezes maior preparadas para nós. E hoje eu quero compartilhar uma palavra. Em Gênesis capítulo 6, no verso 13 e 14, Deus chamou um homem chamado Noé.
para construir algo que ele nunca imaginou construir, uma grande arca. Aparentemente, para os dias modernos, construir algo assim não é tão difícil, mas naquela época que não tinha todas as ferramentas que nós temos hoje, e Deus deu a visão para esse homem que iria vir um grande dilúvio, iria vir muita chuva e que ele precisava construir esse grande barco. E Deus deu para ele essa missão, porque às vezes Deus dá uma missão específica para uma pessoa. Deus dá uma missão específica para uma pessoa. E há pessoas que estão ao redor dela que não vão entender. Mas aquele que ouviu é responsável de levar a cabo aquilo que Deus ministrou. Em Gênesis 6, verso 13 e 14 diz: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E depois disso, se você continuar lendo a sequência, você vai ver que Deus deu as medidas de tudo para Noé, de comprimento, de largura, de altura, como que ele deveria fazer, como que ele deveria revestir, tudo, absolutamente tudo Deus falou para ele. Tudo que Deus falar para você, faça na integridade o projeto. Não 80%, mas 100%. Obedeça tudo, como ele disse. Nós temos que viver aqui nessa terra para agradar aquele que é dono dos nossos dias. Então temos que fazer conforme ele quer. Esse é o projeto de Deus para mim e para você. Noé nunca imaginou na sua vida que ele construiria um grande barco, mas ele andava com Deus. E quem anda com Deus sempre vai realizar coisas maiores, sempre vai viver o extraordinário. E aqui entra uma questão interessante. Nós temos que orar a Deus por projetos maiores do que a nossa mente pode conceber. Porque o projeto que Deus confiou a Noé foi muito maior do que ele poderia ter imaginado. Talvez na cabeça de Noé, ele pensou em ser um homem rico, um homem poderoso, um homem conhecido, um homem influente, talvez. Mas ele nunca imaginou de construir uma grande arca, construir algo que nunca foi feito. Só que o projeto que Deus deu, e olha que tremendo isso, o projeto que Deus deu para Noé iria marcar uma geração. Nós temos que orar a Deus para Ele nos confiar projetos que vão marcar uma geração. Projetos que vão ficar na história como algo que foi extraordinário, algo que foi além do que era normal para a época. Às vezes, Deus ele demora, porque demorou a construção dessa arca. Às vezes Deus nos dá projetos que demoram, porque não se trata só de você construir o projeto, de trabalhar no projeto, mas também de Deus trabalhar em você. Porque a pessoa que recebe uma instrução de Deus como Noé recebeu, além de estar atento aos detalhes que recebeu, ele tem que fazer exatamente tudo o que Deus falou. E a integralidade desse projeto, desse desenho de Deus, levou muitos anos para ser construído. E ao longo dos anos, eu tenho certeza que muitas pessoas questionaram a Noé: vem cá, Noé, mas essa arca tão grande, por que você está construindo isso aqui? Não vai chover, não vai haver inundação. E você ouviu para mais o que Deus disse para você, Noé. Mas Noé permaneceu firme até a conclusão do projeto que Deus havia colocado no coração dele. Quando nós ouvimos a Deus, nós não temos que ouvir a todos. Quando nós ouvimos a Deus, nós temos que nos deter nas instruções que Deus deu. Porque as pessoas vão querer dar palpite, as pessoas vão querer falar, as pessoas vão querer dar contra, mas quem ouviu foi você. Não foi as pessoas, foi você.
Noé ouviu. Deus não falou com os filhos de Noé, Deus não falou com as noras de Noé, Deus não falou com a mulher de Noé, Deus falou com Noé. Quando você recebe uma instrução de Deus, faça o que Deus falou para você. E entenda, você precisa amadurecer para dar continuidade ao que Deus colocou no seu coração. Porque o amadurecimento, quando ele acontece na vida de uma pessoa, ela não se importa mais com os comentários dos outros. Ela se mantém no que Deus disse para ela. Isso é amadurecimento. Amadurecimento é quando você entra num estágio onde você tem tanta certeza daquilo que Deus colocou no seu coração, que o que as pessoas dizem de contrário, as dúvidas e as batalhas que muitas pessoas têm na mente, você não tem mais, porque você entende que foi Deus que falou com você. Você entende que você está debaixo de uma direção e que você tem que fazer conforme Deus disse para você. Por isso, só recebe quem está preparado para, no tempo certo, executar o que Deus disse. Tem pessoas que ficam procrastinando a vida inteira. Noé recebeu a instrução da parte de Deus e ele já começou a fazer aquilo que Deus havia determinado no coração dele. Ele não foi deixando para depois, ele não foi, eu posso dizer, se envolvendo com outras coisas, se distraindo com outras coisas, não. Ele focou no projeto que Deus tinha para ele. E ali ele se envolveu e Deus o honrou de uma forma poderosa. Deus dá grandes projetos a homens que andam com Ele, a mulheres que andam com Ele. Essa é a palavra para a sua vida. Se você andar com Deus, Deus vai dar grandes projetos para você. Deus vai dar grandes planos. Tenho certeza, o Espírito Santo irá liberar sobre a sua vida coisas muito maiores do que você imaginou. Quem não tem informação vai desdenhar do que você está fazendo, porque você tem a informação, eles não têm. Ou seja, se Deus colocou um sonho em você, se Deus colocou uma ideia em você, se Deus colocou uma estratégia, não se importe com aquilo que os outros vão pensar. Faça sem interrupções e sem gente, querendo de alguma maneira se meter naquilo que Deus falou com você. Faça o que Deus falou. Você tem a informação de Deus. Então, siga a informação que Deus te deu. Não dê ouvidos para A, para B, não deixe pessoas se meterem naquilo que Deus falou com você. Podem chamar você de cabeça dura, podem chamar você de orgulhoso, podem achar, que você está fora da realidade. No entanto, você sabe o que Deus colocou no seu coração. Deus vai te deixar no ponto certo para te usar no tempo dele e da maneira dele. Então, deixa Deus fazer as coisas do jeito dele. E existe pelo menos 3 formas de você reconhecer que um projeto é do Senhor para a sua vida. Quer saber como? Primeiro, às vezes você não vai querer fazer esse projeto. Como assim não vou querer fazer o projeto? O projeto é grande e o projeto vai mexer com o teu comodismo e vai mexer com teus planos. E vai haver momentos, talvez, que você se sinta uma marionete nas mãos de Deus. No entanto, Deus sabe todas as coisas e a melhor coisa que existe é você estar nas mãos de Deus. Então, não fique de alguma maneira resistente ao que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Se deixe ser usado por Deus, deixa Deus trabalhar através de você, deixa Deus, através da sua vida, realizar a vontade dele aqui na terra. Quando nós estamos alinhados com Deus, a vontade de Deus se cumpre na nossa vida. Ou seja, é o céu alinhado com a terra, é a terra alinhada com o céu. As coisas vão acontecer. Deus vai mandar a provisão, Deus vai mandar a ajuda, Deus vai movimentar as pessoas para lhe ajudarem nesse projeto, porque você está fazendo algo com aquilo que Deus colocou no seu coração. Então,
Se Deus lhe deu um projeto, por mais audacioso que seja, vá em frente. As pessoas, como eu tenho dito, elas acham lindo o fato de eu estar na televisão, mas o que elas não veem é o meu desafio mês a mês para me manter na televisão. Eu já estou para quase 2 anos na televisão, e quando eu entrei na televisão, na primeira semana, a opressão espiritual que eu senti foi tão grande, parece que eu estava lutando contra um exército. Parece que eu estava lutando contra um exército. Eu já não tinha mais vontade de gravar. Eu já estava me arrastando para dentro do escritório. Eu sentia um cansaço, uma exaustão. Engraçado que um dia antes de eu assinar o contrato, eu não sentia nada disso. Um dia antes de eu assinar o contrato, eu estava feliz, estava conduzindo as minhas coisas e os projetos de maneira, leve, sem carga, sem nada. Aí alguém me disse assim, de repente não era de Deus para você entrar na televisão. Não era, porque eu tinha a palavra de Deus para entrar. Mas eu enfrentei uma oposição espiritual de um nível que eu nunca tinha imaginado na minha vida. Quando passou aquela semana, uma semana, parece que aquilo tudo saiu como uma luva de cima de mim. E eu, consegui assim respirar, é como se eu estivesse embaixo d'água e estava me afogando e consegui colocar a cabeça para fora d'água. Foi isso que aconteceu comigo, mas na verdade foi uma batalha espiritual que eu enfrentei, uma batalha de nível alto. Quando eu venci isso, depois eu consegui, dia a dia, voltar ao meu normal. E estou já há quase 2 anos. Por isso eu digo para você, nem sempre quando Deus te dá algo para fazer, como as pessoas pensam, vai ser fácil. Às vezes é o inferno inteiro lutando contra você, mas Deus te renova as forças. Deus, Ele lhe dá o poder para resistir a esse mal. A segunda coisa, todos saem ganhando com o projeto e não apenas você. Deus vai abençoar as pessoas através de você. Esse projeto que nós temos da televisão tem levado as orações e a palavra de Deus aos lugares mais longínquos do nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, tem entrado nas campanhas. Aquelas pessoas que moram no interior ainda, que tem uma parabólica, o tempo da parabólica, tem pessoas que estão lá escutando a palavra, tudo por causa desse projeto de Deus. Então, quando Deus te dá um projeto, até de uma empresa, você dá emprego para as pessoas, você contrata terceirizados, você é abençoado, sua família é abençoada, a igreja que você congrega é abençoada. Ou seja, o projeto que é de Deus, ele não abençoa só você, ele abençoa a vida de muitas pessoas. Por isso, não queira prosperidade se não for para compartilhar. E a terceira coisa, Deus está sondando mentes e corações, porque grandes projetos estão chegando na nossa geração. E não serão projetos pessoais, vão ser projetos do céu na terra. Então, a terceira forma de você saber que esse projeto é de Deus para a sua vida, é se esse projeto vai glorificar a Deus. Deus vai colocar muitas coisas na nossa geração e Ele vai distribuir conforme a fidelidade de cada um dos filhos dele, daqueles que andam com Deus. Se você estiver andando com Deus, Deus pode dar esse projeto maior a você. Amém? Eu vim aqui para dizer que nesse tempo, escute e receba como palavra profética, nesse tempo, Deus vai confiar projetos do céu na terra. Deus vai confiar projetos do céu na terra. E esses projetos do céu na terra vão impactar gerações, vão mudar a vida das pessoas. Peça ao Espírito Santo para você fazer parte dos projetos de Deus, para que você faça parte dos projetos do Eterno, para que o nome de Jesus seja glorificado e você possa estar no epicentro de todo o mover do Espírito aqui nessa terra. Porque, irmãos, os homens podem estar trabalhando em coisas ruins nesse momento, mas Deus, neste exato momento, está trabalhando em coisas boas, em favor da minha vida e em favor da tua vida.
Então confie nos planos de Deus e se coloque à disposição de Deus para aquilo que Ele quer realizar nesse tempo aqui na terra. E se você disser a Deus, ao Espírito Santo, e eu sinto a unção profética aqui fluindo através da minha vida, se você disser ao Espírito Santo, eu quero fazer parte dos projetos que tu tens para essa geração neste tempo, então Deus te confiará coisas maiores do que você imagina, em nome de Jesus Cristo. Amém? Receba essa palavra como palavra profética na tua vida. Quero pedir a você que está aqui nessa oração, que você me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Manda para os amigos, para os parentes, para os grupos, nas tuas redes sociais, certo? Se você quiser fazer parte dessa, podemos dizer, grande obra que Deus vai liberar nesses dias sobre a vida de muitos aqui na terra, diga a Deus, Senhor, eis-me aqui, estou pronto para esse projeto, eu quero andar contigo, eu quero fazer tudo o que te agrada. Amém? E os projetos de Deus contêm provisão, contêm salvação, contêm livramento. Os projetos de Deus contêm um sobrenatural que você não tem a mínima noção disso. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Só quem recebe essa palavra vai compartilhar essa oração hoje. Só quem recebe essa palavra vai compartilhar. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero também dar um aviso aqui, que esse domingo eu estarei em São Paulo, em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Então, esse domingo, às 9 da manhã, eu estarei junto com a igreja em São Paulo, em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Então, estarei junto com os irmãos e vai ser uma grande bênção. Amém? Também, se você não é aluno da Academia Kingdom Global, eu convido você a se tornar nosso aluno. Tenho certeza de que você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. A Academia Kingdom Global, ela vai treinar você a viver um alto nível de discernimento espiritual, a compreender as coisas espirituais, a entender melhor as coisas de Deus. Por isso, se você quer se tornar nosso aluno na Academia Kingdom, eu convido você, aqui na descrição do vídeo tem 2 links, o link do meu site e o link da academia. Clica aí e vem se tornar nosso aluno. Amém? Também quero falar rapidamente dos meus livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Esse aqui é o livro Sonhos e esse aqui é o meu devocional Café com Jesus. Se você ainda não adquiriu, vá lá no meu site e adquira. Aqui tem um versículo bíblico, as direções para o teu dia e aqui uma oração para você fazer comigo. E essa parte em branco aqui é para você fazer a sua própria oração a cada dia. Amém? Esse livro aqui vai te abençoar muito, tem já abençoado a vida de muitas pessoas e vai te abençoar também, certo? Se você quer adquirir nossos livros, vá lá no meu site, inclusive donos de empresas têm adquirido os nossos livros para dar para os seus colaboradores. Adquira nossos livros, abençoe outras pessoas, tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. E se você quer me ajudar na televisão, se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar a levar a palavra, participar dessa nobre missão, entre em contato com a minha equipe, certo? Ou vá direto no meu site e veja como você pode nos ajudar. Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro o Salmo 91, escreve aqui nos comentários aquilo na sua vida que precisa de um destravar, de um liberar. Amém? Nós estamos orando, desde ontem começamos a orar por um destravar em coisas. Então, vamos até amanhã orando por isso, mesmo que eu esteja na campanha da vitória em todos os níveis, eu também estou orando por um destravar de Deus. Amém? Há uma pessoa que está aí me ouvindo, ela está tudo trancado aqui, sabe? Eu senti aqui como se fosse uma rinite, algo alérgico, e eu libero uma palavra de cura, de saúde sobre a tua vida. O Senhor também me disse, diga para Rosângela que aquilo que está longe vai vir para perto, e eu estou mudando as relações dos filhos dela. O Senhor está mexendo naquilo que estava corrompendo coisas na vida dos teus filhos, Rosângela. Deus está fazendo uma grande obra na tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Tem também
uma empresa que está me ouvindo, eu vi as letras MD. Deus está visitando essa empresa com um destravar essa semana. Se você conhece aí, o dono dessa empresa é MD, ou essa pessoa está aqui online junto conosco, essa é a palavra do Senhor. Vai haver um liberar do Senhor. Amém? Vai haver um liberar do Senhor. Em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar. Coloque aqui nos comentários o que você precisa destravar. Amém? O nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. Eu vou estar ao vivo às 9 da manhã e depois às 18 horas. E eu convido você a estar junto conosco. Oremos agora. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida dessa pessoa diante de Ti. E eu peço uma intervenção sobrenatural na vida dela agora. No nome de Jesus nós oramos, ó Deus, para que haja um destravar em toda a causa que foi colocada aqui nos comentários dessa oração. Todo aquele que está orando aqui junto conosco e que está pedindo um destravar do Senhor, que esse destravar aconteça agora. Que haja uma liberação sobrenatural sobre a vida dessa pessoa. Haja um liberar nos negócios, haja um liberar em papéis, haja um liberar em processos, haja um liberar em acordos, haja um liberar em todo tipo de negócio. Em nome de Jesus, que isso também, Pai, situações que estão amarradas, travadas, coisas que precisam ser resolvidas e que estão de alguma forma paradas, nós oramos agora para que haja uma liberação sobrenatural, haja uma liberação sobrenatural do Espírito. Senhor, toca com teu poder agora. Jesus, toca com teu poder e começa a movimentar as coisas. Senhor, tu tens o poder de agitar as coisas. Tu tens o poder de movimentar as coisas. E eu oro agora por uma movimentação sobrenatural na vida dessa pessoa. Entre agora um liberar de Deus e nós declaramos, liberamos a palavra, vai destravar, vai romper, vai movimentar. E aonde houver um demônio que está de alguma maneira amarrando, travando, impedindo, resistindo, se colocando nas portas, nós damos uma ordem agora: sai do caminho dessa pessoa, sai do caminho da casa dela, sai do caminho da família dela. Nós declaramos vitória de Deus nessa vida, vitória de Deus nessa casa, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado pelas pisaduras de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Nós declaramos saúde no teu corpo agora, saúde no teu corpo. Essa pessoa que está com dores nos quadris, que está com dores na lombar, eu declaro saúde sobre a tua vida agora. Essa pessoa que está com queimação no seu estômago, seja curado, seja curada agora. Haja milagres de Deus
sendo liberado sobre a vida dessa pessoa e que toda angústia vá embora, toda tristeza vá embora, toda dor de alma vá embora e aonde é necessário consolo, que o consolo, a paz de Jesus Cristo inunde o coração dessa pessoa, inunde o seu interior, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Compartilhe essa oração, selando essa palavra. 9 da manhã, estamos juntos. Que Deus abençoe. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que tudo na nossa vida está aos pés da cruz, aos pés de Jesus Cristo. Colocamos nossa vida e tudo que diz respeito a nós aos pés do Senhor Jesus. E pedimos teu favor, teus milagres e teu sobrenatural. Oro por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Receba a cura, receba a saúde, receba o toque de vida de Deus sobre teu corpo físico, do alto da cabeça até a planta dos pés. E oramos para que esse dia seja um dia marcado por milagres e por direcionamento do Espírito Santo de Deus. Senhor, dá-nos da sabedoria divina para que possamos tomar decisões sábias, totalmente dirigidas pelo Senhor em nossa vida. Guia, Senhor, nossos pensamentos, dirige todas as coisas ao nosso redor, é o que nós te pedimos, Senhor. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. E eu quero falar para você que está aí ao vivo, nessa oração junto conosco, que Jesus é o quebrador de correntes. Você vai entender o porquê que Ele é o quebrador de correntes. Logo, logo eu vou compartilhar com você essa palavra. Antes disso, eu quero dar um testemunho incrível que nós recebemos da Flávia, e ela escreveu assim: graça e paz. Sou de BH, Minas Gerais. Fiz uma cirurgia de hérnia umbilical há 13 anos e desde então sentia muitas dores na barriga, até janeiro deste ano. Sempre consultando médicos, mas sem sucesso. Eu sempre buscava a minha cura através das suas orações. Todas as vezes que o Senhor orava por cura na região abdominal, eu cria no meu milagre. O exame estava marcado para o final de janeiro. Antes do exame, eu sentia fortes dores. Realizei o exame e nunca mais senti dores na barriga. E para a glória de Deus, o exame deu normal. Até um mioma que tinha no útero havia desaparecido. Fiz um ultrassom do útero que também já estava marcado e não havia mais mioma. Fui curada também de esteatose hepática. Estou muito feliz com Jesus. Ele tem feito maravilhas na minha vida e na vida da minha família. Que Deus continue abençoando poderosamente o seu ministério e toda a sua família. Gratidão a Deus pela sua vida. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. Olha o tanto de problema de saúde que a Flávia tinha. E através das orações, Jesus a curou. Não é o homem. Eu não curo ninguém, mas Ele cura. Nossa fé está em Jesus e na sua palavra. Coloque a sua fé em Jesus e na sua palavra. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida no dia de hoje. E a palavra é que nenhuma corrente espiritual, nenhuma amarra tem poder de manter você estagnado, preso, impossibilitado. Eu quero declarar você livre no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Se você crê nessa palavra profética, declare eu creio aqui nos comentários e já compartilhe aí com 7 pessoas, porque essa palavra vai trazer uma luz para você, vai trazer muita clareza no seu caminho. A Bíblia nos diz, em Atos capítulo 2, verso 24, no entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Era impossível, a Bíblia diz,
que a morte o retivesse. Jesus é o quebrador de correntes. Tudo aquilo que estagna você, tudo aquilo que te paralisa, você não pode concordar com isso. Você não pode ser pacífico com isso. Se Deus chamou você para romper, se Deus chamou você para avançar, por que você está travado? Travado em lugares, travado em situações. Existem várias amarras que precisam se romper. Há pessoas que não conseguem se libertar da amarra do vício. Estão presas àquela corrente. Mas essa corrente não tem mais poder do que Deus. O que está faltando? Um intercessor. Está faltando um intercessor. Está faltando você quebrar essa corrente. Você se colocar na brecha em favor do teu filho, que pode estar nesse vício, do seu marido, que pode estar nesse vício, e começar a interceder por essa pessoa, até essa corrente espiritual ser quebrada, ser desfeita. As correntes não são o nosso destino. Deus nos chamou para a liberdade. A Bíblia diz que Cristo veio para nos libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é de Deus, não faz parte do teu destino você viver aprisionado nisso. Daí você diz assim, mas eu já tentei de tudo. Eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. Eu me esforço para me libertar disso e não consigo me libertar. Você precisa conhecer o poder de Deus. Porque o poder de Deus pode verdadeiramente quebrar essa corrente maligna na sua vida. Eu quero dar o testemunho do irmão Carlos, muito meu amigo, lá do interior do Rio Grande do Sul. A mulher do Carlos ia na igreja e um dia, depois dele beber bastante, ele foi atrás dela. Só que ele foi atrás dela para fazer confusão e baderna na igreja. Quando ele chegou na igreja, todo o efeito do álcool que estava sobre o corpo dele foi quebrado ali. Aquele homem nunca mais voltou a beber, porque ele entrou num ambiente de poder. Jesus Cristo o libertou, restaurou a vida dele. Eu quero dizer a você que você tem que ter um contato com o poder de Deus. A partir do momento que você tiver um contato com o poder de Deus, não tem amarra de vício que vai poder ficar de pé na tua vida. Como eu disse, Jesus é o quebrador de correntes. Coisas negativas que as pessoas dizem contra nós tentam também, de alguma maneira, nos estagnar. Isso são amarras. Essa estagnação é uma amarra, porque não deixa você, seguir com a sua vida. De repente alguém fez uma crítica a você, em relação ao seu trabalho, em relação à sua aparência, fez uma crítica em relação até às coisas boas que estão acontecendo com você, ao seu sucesso, à sua prosperidade, à riqueza. Só que isso foi uma amarra na sua vida, porque desde o dia que aquela pessoa falou aquilo, você não se acha mais, digno de ter essa prosperidade, de ter essa riqueza. Você ficou preso a essa crítica. Você ficou preso ao que lhe falaram. Muitas pessoas estão assim, estagnadas. Eu tenho batido nessa tecla, porque eu vejo que o inimigo, por meio de pequenas palavras, de pequenas conversas, mantém pessoas num cativeiro que Deus nunca quis que elas estivessem ali. E infelizmente, há pessoas que entram em guerras na mente e depois não conseguem sair daquilo. Então, elas
se sentiam capazes antes de fazer as coisas e agora já não se sentem mais capazes. Elas tinham coragem para investir, coragem para fazer negócio. Hoje elas não têm coragem nenhuma. E não é porque estão acovardadas ou com medo ou porque não sabem fazer, é porque uma amarra se prendeu na vida delas. Sempre que uma amarra se prende na vida de uma pessoa, ela não consegue mais ir para frente. Ela fica presa. É como se no espaço espiritual, no espaço de tempo da vida dela, ela, ficasse ali numa areia movediça. Nos filmes, quando uma pessoa entra numa areia movediça e ela vai entrando para dentro, pessoas não conseguem sair disso. Elas ficam presas em um determinado ponto da vida delas e dali para frente elas param de crescer, elas param de prosperar, elas param de avançar. Eu conheço tanta gente assim, que estava crescendo, estava numa crescente tão poderosa de Deus e de repente estagnaram. E elas só estagnaram porque tem hoje prisões e amarras espirituais que estão impedindo elas de continuarem crescendo. Então elas não passam daquele ponto, elas chegaram num teto. E por mais que elas insistam, por mais que elas se motivem, elas não conseguem sair, porque a amarra, ela é espiritual. Há pessoas que ficam estagnadas por erros que cometeram. Tem gente que nunca consegue dar prosseguimento à vida, porque lá atrás, na adolescência, cometeu um erro. Ela foi perdoada, ela conseguiu dar a volta por cima, mas aquele erro é como uma sombra do passado, está sempre na mente dela. E ela se sente julgada pelos outros, ela se sente condenada por aquilo que aconteceu com ela no passado. E ela não consegue viver nenhum relacionamento novo, porque ela está presa a um erro que ela cometeu no passado. É um tipo de amarra espiritual que está prendendo a vida dela, que está impedindo ela de continuar com a vida. Se alguém lhe lança uma palavra e você aceita essa palavra se torna uma amarra na sua vida. Então, se alguém diz para você que você não merece a vida que tem, se alguém diz para você que você está metida agora, que depois que você, começou a vencer, depois que você casou, depois que você se tornou uma empresária, um empresário de sucesso, você não é mais a mesma pessoa. Aquilo entra na cabeça de muita gente e a pessoa começa a se sentir indigna, a pessoa começa a se sentir suja, ela começa, a sentir que tem um monte de olhos ao redor dela e ela começa a se importar com coisas que antes ela não se importava. Uma amarra se pegou a ela. É uma amarra espiritual que se pegou a ela. E se ela não quebrar essa palavra, se ela não crer no plano de Deus para a vida dela, os planos de Deus para a sua vida é avançar, é prosperar, é ter toda a sua casa salva, é viver o propósito de Deus aqui nessa terra. O plano de Deus é você viver ao máximo o que Deus tem para a sua vida. Então, você não pode ficar refém das palavras que foram lançadas. Você tem que quebrar isso no mundo espiritual. Você tem que dizer, em nome de Jesus, eu quebro esse decreto espiritual que foi lançado contra a minha vida. Eu quebro essas palavras negativas, eu quebro isso que foi lançado contra a minha vida, eu quebro essa amarra espiritual no nome de Jesus. Jesus é libertador, Ele é quebrador de amarras. Não esqueça disso, chame por Jesus, diga: Jesus, eu não quero mais viver essa vida amarrada, eu não quero mais ficar preso num ponto da minha vida, num momento da minha vida. Eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero conseguir coisas maiores. Eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Acabamos aceitando uma vida de restrições, porque vivemos amarrados em situações, em pecados. Até em pecados as pessoas acabam se enroscando em pecados, em situações erradas que eles mesmos se metem, porque aceitaram fazer o que é errado e hoje não conseguem sair. Deus tem um escape para você.
E essa palavra está vindo muito forte no meu espírito nesse momento. De repente você entrou numa coisa errada. Você entrou num esquema errado. Você entrou numa amizade errada. Você entrou num relacionamento errado. Você entrou num negócio que é errado. E agora você não sabe como sair disso. Chama por Jesus aí, meu amigo, meu irmão. Chama por Jesus aonde você estiver. Porque o Senhor, e eu quero liberar essa palavra profética, hoje o Senhor está quebrando essas amarras e Ele vai colocar na sua mente, Ele vai colocar no seu coração a estratégia certa de você sair disso, de você virar essa página da sua vida, de você largar isso que é errado, isso que você sabe que pode lá na frente causar um problema para o teu destino. Aí você diz, não, mas eu não tenho força, eu entrei nessa vida e não tenho força para sair. Em nome de Jesus, nós vamos orar hoje e as amarras espirituais vão ser quebradas no nome de Jesus. Você concorda com isso? Você crê nessa palavra como uma palavra profética na tua vida? Que essas amarras, elas não podem mais permanecer aí na sua vida? Lembra quando Jesus, ele chegou no velório de Lázaro, no enterro, já tinham sepultado Lázaro. E estava ali as mulheres chorando, estava Marta, Maria chorando, tinha talvez a vizinhança, os amigos de Lázaro estavam ali. E Jesus, então, ele começa a dar ordens. E a primeira coisa que Jesus faz é, Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Você tem que ouvir que Deus está falando com você. Você tem que ouvir. E a Bíblia diz que o homem que estava morto agora está vivo e sai todo amarrado, todo cheio de amarras, porque era assim que eles cuidavam do corpo. E a Bíblia diz que Jesus disse, tirem a pedra. Os homens tiraram a pedra e o Senhor depois disse, desamarrem ele, ou seja, Jesus havia dado uma palavra, mas os homens tiveram que desamarrar Lázaro. Eu quero que você entenda, tem certas amarras que você precisa da ajuda de Deus e da ajuda de pessoas para você se desamarrar. Talvez o que você precisa, além da palavra de Jesus que você está recebendo agora, o Senhor está dizendo, sai para fora. Amém? Sai para fora dessa amarra, sai para fora dessa estagnação, sai para fora dessa vida de atraso que você tem vivido. Você também precisa buscar pessoas sábias para você sair dessa amarra que você entrou na sua vida. Em alguns casos você precisa buscar pessoas que são especialistas para sair de determinadas situações. E Deus está falando com alguém. Talvez você tenha que procurar um advogado. Talvez você tenha que procurar, sabe, alguém que pode lhe dar uma palavra de sabedoria para você sair de uma situação errada que você entrou. Mas eu venho aqui para lhe dar, sabe, uma palavra de esperança. Jesus está dizendo para você, é tempo para você sair dessa morte que você estava. É tempo de você hoje romper, porque o Senhor está quebrando essas amarras espirituais. O Senhor está quebrando essas amarras. Ele vai dar para você a esperança de uma vida nova, de um tempo novo na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Você crê nessa palavra? Então escreve aqui, Jesus é o quebrador de correntes e de amarras espirituais. Glória a Deus. Se você recebe essa palavra profética, compartilhe agora com 7 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, no nome de Jesus. Amém? E você vai colocar aos pés da cruz, aos pés de Jesus, o teu pedido de oração agora. Escreve aí nos comentários, compartilha. E se você conhece alguém que, sabe, está amarrado até o último fio de cabelo, manda essa oração para essa pessoa. Porque hoje o Senhor está trazendo uma boa notícia para ela. Jesus é o quebrador de correntes e vai tirar ela dessa situação, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu tenho dois convites muito importantes aqui para você. O primeiro é que hoje à noite nós vamos ter uma aula inédita dentro da Academia Quino Global. E nós vamos falar sobre a importância do discernimento espiritual na intercessão.
A importância de você discernir, sabe, coisas que estão agindo no mundo dos homens e no mundo espiritual. Gente, tremendo. O link está aqui na descrição ou vai direto no meu site www.vinicius17.com.br e você pode estar junto conosco, ok? O meu segundo convite é para quem mora nos Estados Unidos. Eu vou ter uma escola de profetas em julho nos Estados Unidos. Quem quiser participar, entre em contato com a minha equipe. Vai lá no meu site e lá no meu site tem os dados para você participar. Amém? E você que mora na Itália, mora em Roma ou mora em algum país europeu, eu convido você a estar junto conosco. Eu estarei em Roma no mês de junho, com a nossa escola de profetas. E agora restam menos de 10 vagas. Restam menos de 10 vagas para a escola de profetas que nós teremos em Roma. É a oportunidade de você estar conosco. Nós vamos ensinar você a ouvir a voz de Deus. Você vai também ter contato com uma mensagem profética que vai ser libertadora e transformadora na sua vida. Tá bom? Entre em contato com a minha equipe hoje mesmo e tenho certeza que essas 10 vagas hoje vai encerrar. Hoje essas vagas vão encerrar. Em nome de Jesus, conseguimos mais vagas, inclusive nos Estados Unidos. E eu sei que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, que nós temos declarado aqui, amém? E se você ainda não tem conhecimento dos nossos livros, que tem abençoado a vida de muitas pessoas, esse aqui é o livro Unção do Rompedor, livro da minha esposa, excelente livro. Café com Jesus, um devocional, uma palavra para cada dia, com direções para a tua vida. E o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Se você é uma pessoa que sonha muito, bem, nem todos os sonhos são de Deus, mas Deus fala sim através dos sonhos. E tem sonhos que são proféticos e que podem mudar o nosso destino. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmos 91. Enquanto isso, você coloca aí nos comentários o teu pedido de oração. Permita-me orar pela sua vida. E às 9 da manhã, eu estarei ao vivo aqui com vocês, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, a sua casa, a sua família, seus negócios. E eu oro nesse momento, Pai, para que todo tipo de amarra espiritual na vida dessa pessoa seja quebrado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Até mesmo essa pessoa, Pai, que acha impossível sair da situação que ela entrou. Acha impossível de se libertar desse mundo que ela entrou. Eu oro agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo, para que as amarras caiam por terra, em nome de Jesus Cristo. Jesus é o quebrador de correntes, é Ele que desfaz amarras. Seja livre agora, seja liberto agora no nome de Jesus. Eu oro também para que toda enfermidade física e emocional renda-se a Jesus Cristo. E eu libero uma palavra profética aqui, Senhor. Que o Senhor vai dar saída para quem está totalmente preso, totalmente amarrado em uma situação, em um lugar, ou com pessoas que ela não consegue se libertar dessas pessoas, ou de vícios. Senhor, agora, nesse momento, Jesus está dizendo: Lázaro, vem para fora. A vida de Deus está tocando você. A vida de Deus está tirando toda a morte que estava cercando a tua vida. Eu quero declarar que assim como Jesus ressuscitou, que a morte não pôde deter Jesus, eu quero declarar que todas as amarras, pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus Cristo, o poder da ressurreição, toque tua vida agora e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo tipo de cativeiro espiritual seja quebrado no nome de Jesus, que as amarras sejam desfeitas no poder de Jesus Cristo e que venha um tempo novo sobre a tua vida. Que venha um tempo de conquista, que venha um tempo de rompimento, que toda estagnação seja quebrada, tudo aquilo que estava te prendendo, te puxando para trás, agora seja desfeita em nome de Jesus Cristo as amarras. Senhor, eu declaro a tua bênção sobre essa pessoa. Abre portas, prepara o caminho, opera milagres, Pai, e traga livramento para a vida dessa pessoa no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo ela, sua casa, seu dia, para que seu dia seja um dia de milagres, seja um dia marcado por operações sobrenaturais do Espírito. E nós cremos, Deus, toda a nossa casa está guardada pelo Senhor. E eu oro, Senhor, pedindo a bênção do Senhor por cada
coluna do nosso ministério que tem nos ajudado na televisão, por cada intercessor. Que o Senhor fortaleça, abençoe, capacite, abra portas, abençoe seus negócios, seus projetos e seus sonhos. E eu oro, Senhor, para que entre salvação nessa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Senhor, também oramos para que o Senhor nos dê sabedoria no dia de hoje, para resolvermos situações e para avançarmos. Também oro, Pai, pedindo ao Senhor bênçãos, bênçãos de provisão, bênçãos de conexão, bênçãos de milagres e bênçãos de preparação. Preparação, Pai, para que tudo que nós fizermos no dia de hoje já esteja operado, trabalhado, que a mão do Senhor já tenha passado e ajustado, para que as coisas fluam no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Então, se você recebeu mesmo e não compartilhou essa oração, você vai fazer como ato profético, você vai compartilhar com 7 pessoas essa oração. Às 9 da manhã eu estarei junto com vocês ao vivo aqui e hoje eu vou falar sobre o espírito de delay, o espírito de atraso, tá? Vou falar sobre isso hoje, vou falar sobre isso na live das 9 da manhã, eu te aguardo e que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.